Olá, é um prazer estar aqui novamente para um bate-papo informativo com você. Hoje vamos falar de agronegócio. O Brasil se tornou uma potência agroambiental. Nós somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de produtos importantes, como açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes. Tudo isso aliado a práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, seguindo a exigência mundial para que a demanda por alimentos seja atendida com impacto ambiental mínimo e baixo custo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o agronegócio é responsável por 21% do PIB brasileiro e 20% dos empregos. O Brasil exporta para mais de 200 países e 1,5 bilhão de pessoas têm algum alimento no seu prato que vem da nossa agropecuária. Na próxima década, a produção de grãos do Brasil deverá aumentar 27%. Os dados constam das projeções do Agronegócio Brasil 2019-20 a 2029-30, atualizados anualmente pelo Ministério da Agricultura. O relatório mostra que a agropecuária brasileira tem um cenário promissor para os próximos 10 anos, e isso tudo apesar da pandemia da Covid-19, que afetou a trajetória da economia nacional ao longo desse ano e atingiu algumas atividades agropecuárias, como as das hortaliças, frutas e leite. O desenvolvimento da produção agrícola no Brasil deve continuar ocorrendo com base na produtividade. E ainda de acordo com a pesquisa, o crescimento com base na produtividade deve ocorrer em quase todas as regiões do país, especialmente nas regiões novas, como o Mato Piba. O Mato Piba compreende o cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias modernas de alta produtividade. A região deve apresentar um aumento tanto da área quanto da produção de grãos. Segundo o Ministério da Agricultura, o Mato Piba deve produzir 32,7 milhões de toneladas em uma área de quase 9 milhões de hectares na próxima década. É uma região com grande potencial e que merece bastante atenção das políticas públicas para se desenvolver. O Mato Piba é a região que nós temos em destaque da produção agrícola no momento. É considerado a nossa última fronteira agrícola. A produtividade no Cerrado tem ampliado muito. Isso nos dá a expectativa de boa remuneração para os produtores, que logicamente vão investir em pesquisa e em tecnologia e vão continuar aumentando a produtividade. A chegada da Embrapa na região do Mato Piba, com trabalhos fundamentais como o Geo Mato Piba, que ela lançou há poucos meses atrás, nos dá a garantia de todo o apoio tecnológico para essa produção. A soja, que situa o país no patamar de maior produtor mundial, garante um novo recorde com a produção, com destaque para o Maranhão. A estimativa da Conab no último levantamento apontou que a produção brasileira de soja foi de 124,8 milhões de toneladas. Isso é um recorde na produção brasileira por causa do aumento de área de 3% e também na produtividade de 1,2%. Fator semelhante aconteceu no Maranhão, em que o estado colheu a sua maior safra de soja da história, 3,1 milhões de toneladas. Aquele estado teve redução de área, 1,6%, porque os produtores optaram por plantar milho na primeira safra, mas a produtividade teve um ganho de 6,3%, compensou a queda na área e levou o estado a alcançar um recorde na sua produção. Um ganho de quase 5% em relação à safra do ano passado. A safra 19/20 total, ela foi uma safra superior a 250 milhões de toneladas, pouco mais de 5% acima do último ano. Um efeito que o dólar e o preço da soja, que está muito favorável aos produtores. O produtor já vendeu mais de 40% da soja futura. Marco logístico para o agronegócio brasileiro, o Tegran é uma das maiores obras de infraestrutura para a exportação da safra brasileira de grãos e tem beneficiado diretamente os produtores da região do Mato Piba e do Nordeste de Mato Grosso. A gente já movimentou 70 navios, 300 trens, 61 mil carretas. Foi exportado de janeiro a julho desse ano mais de 4 milhões e 800 mil toneladas. A fase 2 foi um investimento superior a 230 milhões de reais, que mais do que dobra a capacidade atual do Tegran. A expectativa que a gente tem esse ano é fazer um volume superior a 8 milhões e 300 mil toneladas só no Tegran. A rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. E por isso os produtores estão investindo cada vez mais em tecnologia. Nós somos o Maranhão que produz alimentos para o mundo. Investimos em tecnologia. Nós temos aqui altos tetos de produtividade, tanto em soja, milho e algodão. Praticamos aqui uma agricultura
sustentável, com responsabilidade social, econômica e ambiental. O produtor rural hoje, que investe em tecnologia, ele investe buscando rentabilidade e produtividade, porque a tecnologia chegou ao campo para ajudar o produtor a ter uma eficiência operacional maior. Essa tecnologia vai trazer um diagnóstico mais rápido e uma solução rápida do problema. Com isso, nós vamos agilizar todas as nossas operações em campo, pois a janela de plantio e colheita é muito curta e temos que aproveitar todo o tempo disponível. Temos uma expectativa de um crescimento de 8% para a safra de 2021, dados esses já apontados pela Conab. Por que tudo isso está acontecendo? Por causa da boa remuneração que o produtor está recebendo, por causa da nossa boa produtividade, devido ao acesso mais facilitado ao crédito rural, a taxa de câmbio que está favorecendo a exportação. Tudo isso faz a gente pensar grande. E essa região do Mato Piba, com esse corredor de exportação norte que nos leva até o porto de Itaqui, em Maranhão, certamente fará a diferença na produção brasileira e nos números da exportação brasileira. Portanto, nós do Ministério da Agricultura estamos muito confiantes no Maranhão e no Brasil. E o Maranhão, que antes era tido um estado de pouca produção, vai revertendo essa situação, vai mostrando ao Brasil a sua capacidade. O Mato Piba não é só uma esperança, o Mato Piba é a nossa realidade. Você acabou de conferir um panorama da situação atual do agronegócio no Brasil, em destaque para a região Mato Piba. Agora eu trago esse assunto para debatermos aqui no estúdio com os nossos convidados. Arthur Cabral, seja bem-vindo mais uma vez, nosso comentarista, nosso consultor de conteúdo, tudo bem? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. A gente tem aqui também Randall Luciano, gerente executivo de operações do consórcio Tegran Itaqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Arthur. Senhora Maria de Lourdes. É um prazer estar aqui representando o Tegran. E é claro que eu apresento com muito prazer Maria de Lourdes Mendonça, que é pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Cocais. É um prazer tê-la aqui com a gente nesse bate-papo. Cumprimento a todos, obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Gente, eu queria começar a falar para vocês, para saber que tipos de investimentos serão necessários. A gente apontou em um crescimento de 27% na próxima década, nos próximos 10 anos, apontado pelo Ministério da Agricultura. Que investimentos serão necessários para que a gente consiga atingir esse resultado? Eu acho que é com você, Maria. O sistema produtivo é complexo, né? Não é só produzir o soja. Aqui no Mato Piba, no Brasil, especialmente no Mato Piba, a soja ela é acompanhada pela questão da sustentabilidade com outras culturas. O milho, tá? O milho, que a gente fala pouco, mas é o segundo produto de maior produtividade no Brasil e principalmente no Mato Piba, ele acompanha a soja nesse processo de intercalar as culturas. Eu acho que o Mato Piba, ele representa quase 10% aí a produção agrícola do PIB maranhense, né? Então, e é muito importante para o Brasil. Só que a questão eu vou até sair um pouco da minha área, porque é claro que há necessidade de investimento em pesquisa, em mais pesquisa, os sistemas integrados, como o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Esse realmente eu acho que ele tem tudo a ver com a agricultura de baixo carbono, que é uma necessidade com relação aos acordos que o Brasil assinou, e ao mesmo tempo visando garantir essa produtividade que você falou, o aumento, né, da produção de grãos, que eu acho que vai ser facilmente atingida, porque só de 2019 para 2020 o aumento da produção de grãos é em torno de 10%. Então esse 27% eu acho que será facilmente atingido, mas não podemos esquecer a questão da sustentabilidade, porque esses dois pontos, produção e sustentabilidade, eu acho que são os pilares, né, os grandes desafios para continuar aumentando a produtividade nas áreas já abertas, sem utilizar nenhuma árvore do bioma Amazônia ou mesmo do Cerrado. Mas acho que a questão também que perpassa a produção agrícola é da infraestrutura, né? Nós sabemos as estradas,
né? Isso. Esse ano isso já foi um grande problema, o problema das estradas. Já tem sido já há algum tempo, Maria de Luz. Já tem sido há algum tempo. Há algum tempo. Inclusive, a gente tem discutido isso aqui também. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. É claro, nós temos aqui o Randall, né, que vai falar de Porto, da possibilidade que o Brasil, especialmente o Maranhão, tem. É um potencial enorme. Esse estado é muito rico, é muito diverso, tem pesquisa. Daqui a pouco eu falo mais da pesquisa de soja e das commodities, mas eu acho que o desafio é esse aumento de produtividade com sistemas de agricultura de baixo carbono. Então, a integração lavoura, pecuária e floresta é um ponto assim que a gente está crescendo muito. Já até tá porque o quase mundo 1 inteiro milhão está de olho nisso, né, Maria de Luz? O presidente teve que fazer um discurso agora na ONU e se justificar dos ataques que tem sofrido. Esse é um sistema que garante essa sustentabilidade, porque mantém o sistema florestal também. E o que a gente está vendo é que a própria economia brasileira, ela está sendo... os acordos estão deixando, às vezes, de ser assinados ou postergados em função da questão ambiental. E o consumidor, esse agora é o senhor consumidor, é ele que dita as regras. Se a carne, a Embrapa acabou de lançar, eu estou pulando de um assunto para isso, uma carne de baixo carbono. Então, é justamente um selo de qualidade. A rastreabilidade dos produtos agrícolas é outro ponto fundamental para esse futuro. Porque o consumidor, ele não quer apenas consumir. E não tem crise de Covid que pare o consumo. Ele quer consumir com responsabilidade, ele quer saber de onde veio, a procedência, de onde como foi produzido. Então, isso está crescendo mais e mais e atinge todas as negociações ligadas ao agronegócio, à agropecuária. Maria de Luz, uma pergunta aqui. O algodão já foi um carro-chefe aqui da economia do Maranhão há 100 anos atrás, mais ou menos, né? E essa cultura, ela volta a crescer de novo até na Serra do Penitente. A gente tem algumas imagens que devem passar aqui no programa. Ele vai voltar a ser o carro-chefe ou vai ser a soja mesmo? Eu não sei se ele vai voltar a ser carro-chefe. É uma cultura que teve um grande impacto com o bicudo, algumas pragas, mas ele está retornando à região do Mato Piba. Já é tipo a terceira cultura, né? Você tem a soja, o milho, o algodão. Então já está se fazendo esse tipo de consórcio. E a área aumentou bastante na última safra, mas ainda não é. O milho está na frente ainda, né? E o algodão, ele é uma cultura que requer mais nutrientes também. Então, o produtor, ele vai ter que mexer mais, né? Investir mais em fertilizantes, tecnologias. Enquanto que o milho, você vai do pequeno agricultor ao grande. Você pode ter vários negócios com milho ou com outras culturas. Feijão calpi, que é outra cultura que desponta também. A gente está falando aqui de produtividade, né? De sustentabilidade também. Como aumentar essa produtividade, não necessariamente aumentando a área plantada. Eu acho que esse também é um dos grandes segredos. A gente, infelizmente, não tem gráfico aqui, né? Mas tem um gráfico que mostra que a produção brasileira, né? Ela cresceu, ela expandiu a área até tipo 60% do que tínhamos na década de 70, né? Mas a produtividade, o aumento é de mais de 200%. Então, isso significa, a gente chama isso de intensificação vertical. Você está produzindo mais na mesma área. O milho, o que a gente chama hoje de milho safrinha, às vezes bate a produção primeira, né? Porque tem o milho safra e o milho safrinha. Então, tem tecnologia, não é por acaso, né? Tem variedades que a pesquisa trabalha aí, de soja, por exemplo. Nós temos variedades específicas para o Maranhão. Nós temos correções de solo, conhecimento. A soja já tem índice de produtividade que você entrar índices melhores do mundo, se não é o maior. O milho, como é que está, Maria? O milho também tem várias novas variedades criadas também. Às vezes não é necessário você perseguir o máximo daquele e sim também investir na diversificação, né? O milho também tem safras excelentes. Esse ano a safra do milho é excelente, né? Já é o segundo produto, assim. O que era safrinha vira a safra, né? E eu estava falando das culturas. A gente tem falado do potencial, existem outros potenciais para essa região também. O Ministério da Agricultura mesmo assinou uma parceria com a Índia para desenvolver as chamadas pulses. Pulses são leguminosas que se come, tipo, tirando a soja, que é uma commodity, então seriam feijões,
o calpi, né? No caso, aquele guandu que nossas avós conheciam, grão de bico, ervilha, porque isso é parte de uma nova demanda de proteína vegetal no mundo, né? Então isso também, essa área de cerrado tem um potencial enorme. O Brasil já exportou, a primeira exportação no ano passado de grão de bico, que ele não produzia antes, produzido numa fazenda em Goiás. Então também tecnologia da Embrapa no melhoramento das cultivares. E a soja, a Embrapa está na região do Mato Piba desde os anos 70, quando nem tinha ainda aqui em São Luís. Então tem mais de 10 cultivares desenvolvidas para aquela região com os parceiros, né? A Embrapa trabalha com parcerias. Gente, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente vai para um intervalo agora rapidinho e volta em instantes com mais agronegócio em pauta para você. A economia brasileira tem trilhado um caminho fortemente exportador nos últimos anos e a pandemia da Covid-19 só acelerou esse processo, com destaque para as commodities agrícolas e minerais. Nós aqui da região Nordeste estamos juntamente com o Norte e o Centro-Oeste assumindo o protagonismo nesse novo momento. Nos primeiros 6 meses deste ano, o volume escoado de soja e milho para exportação pelos portos do Arco Norte atingiu quase 20 milhões de toneladas. O Arco Norte é uma das regiões brasileiras de grande potencial logístico portuário e, por isso, necessita de uma estratégia de escoamento por mar da produção dos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão. Com a safra recorde de soja nesse ano, o Maranhão melhorou a infraestrutura de exportação do principal produto do agronegócio brasileiro. No Porto do Itaqui, em São Luís, um novo terminal foi inaugurado. A novidade visa diminuir a fila de espera dos cargueiros que fazem o transporte dos grãos para o mercado internacional. Cerca de 90% da soja embarcada nos portos do estado tiveram como destino a China. Durante a pandemia, os negócios com os chineses cresceram acima de 23%. E a gente volta a falar com os nossos convidados aqui no estúdio, Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo. A gente também tem presença da Maria de Lourdes, que é especialista, pesquisadora e chefe da Embrapa Cocais, e Randall Luciano, executivo de operações do consórcio Tegran Itaqui. Bom, Randall, eu quero voltar a falar com você. Como é que você pontua a importância do Tegran para esse escoamento dessa produção aqui na região do Mato Piba? Então, no cenário, falando um pouquinho no cenário pré-Tegran, o Brasil enfrenta desafios logísticos pelo avanço no que a gente segmenta, falo assim, antes da porteira, dentro da porteira, que vai muito na linha do que a Maria de Lourdes aqui colocou, todo o aparato tecnológico, a produção por hectare, estes avanços, e nós estamos justamente após a porteira, que é onde os modais se encontram no porto para garantir o escoamento. Então, no cenário pré-Tegran, você encontrava os maiores portos graneleiros do país, na região sul e sudeste, engargalados, com filas de espera de navios em alguns portos, ultrapassando os 60 dias de espera. E o Tegran, algo que foi pensado já no início da década, do ano 2000 ali, pelo menos é o que eu ouço falar, que em algumas feiras e eventos já se falava sobre o Tegran, que torna-se uma realidade a partir de 2012. Então, em 2020, hoje, nós completamos aí 5 anos de operação do Tegran. Iniciamos em 2015 com um investimento na ordem de 600 milhões de reais na primeira fase do Tegran. E agora, inaugurando a segunda fase do Tegran, que nós carinhosamente chamamos de o novo Tegran, representando um incremento de 239 milhões, na duplicação das linhas de embarque do Tegran e na duplicação do modal ferroviário. Então, o Tegran ele congrega uma tripla vocação, onde nós temos no modal rodoviário ainda, na concepção do projeto, a previsão de que o ferroviário esteja à frente, mas hoje a realidade é que o Tegran recebe, é o único terminal hoje aqui no Porto do Itaqui que recebe o modal rodoviário para o embarque de granéis sólidos de origem vegetal, representando aí 54% do que nós embarcamos é recebido pelo modal rodoviário, e o incremento do modal ferroviário que a gente espera trabalhar com o modal ferroviário para os próximos anos por fator determinístico. Então, assim, a posição do Tegran, a localização estratégica do Porto do Itaqui com algumas condições naturais, como, por exemplo, o que é uma realidade no país, o assoreamento de berços. Nós hoje temos uma profundidade natural no canal para atracação, fato este até, os grandes navios que navegam no mundo hoje, os navios de classe Vale Max,
atracam aqui no Porto do Itaqui, né, operando. Então temos profundidade, temos calado, que é a profundidade, né, nos berços de atracação que garantem navios saírem plenamente carregados e hoje contribuindo, né, o Tegran se consolida como de fato um divisor de águas nesse eixo. Né? Temos o Paralelo 16, que a Maria de Lourdes tem muito mais propriedade do que eu para falar nessa questão da produção, da cadeia produtiva, mas enxergamos no Tegran uma opção consolidada hoje. Né? O Tegran no ano de 2019 viemos de um excelente ano. Né? O conceito do projeto previa uma movimentação de 5 milhões de toneladas na primeira fase, com 10 milhões de toneladas com o implemento da segunda fase do projeto. Mas no ano passado, nós, na primeira fase do projeto, já ultrapassamos a marca de 7 milhões de toneladas embarcadas, com um berço operando, né? Onde nós embarcamos 108 navios, né? A grande maioria para o mercado asiático, obviamente, né? Mas, e essa segunda fase agora, agregando um novo berço. Então, assim, são um outro leque de oportunidades, onde o ano de 2020 já aponta para 8 milhões de toneladas e preparando o Tegran, preparando o Porto do Itaqui para números que superam a marca aí de 16 milhões de toneladas nos próximos anos. Então, isso desafoga os portos do Sul. 16 milhões só pelo Tegran. 16 milhões no estudo pelo Tegran, e ainda tem o segundo porto ali, né, que é o Terminal Portuário de São Luís, o TPSL, com uma capacidade aí em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões de toneladas dentro da concepção atual. Então você enxerga o Porto do Itaqui com uma capacidade de expedição de carga anual superior a 20 milhões de toneladas para os próximos anos. Obviamente com desafios, né? O desafio rodoviário, isso é um desafio Brasil, né? Para a nossa região, principalmente falando pelo volume de cargas. Em termos de volumétricos, nós estamos falando esse ano no Tegran 75 mil carretas. Nossa. E assim, os navios estão maiores a cada ano, você observa nos modais, né? Os trens, as composições carregando um maior volume de carga, e aí o Tegran mais uma vez bem posicionado, porque a ferrovia de maior performance hoje, né? É a ferrovia Norte-Sul, né? Interligada com a estrada de ferro Carajás, que foi recentemente duplicada pelo projeto da S11D da Vale. Então, a Norte-Sul agora com o trecho, né, licitado no Grupo Rumo ali, então outras oportunidades, até um dado interessante, quando falamos em Matopiba, né, nós recebemos carga rodoviária oriunda do Nordeste do Mato Grosso. Então temos o Maranhão, Tocantins, o Piauí, Bahia trazendo carga e carga rodoviária, né, além dos terminais de transbordo, que 2 deles são jovens, tanto quanto o Tegran, né, que é o terminal integrador de Palmeirante, Porto Nacional, operado pela operadora ferroviária VLI, e temos ali um complexo em Porto Franco com alguns terminais. Então, mas você aí, tem Adal, vem uma pergunta. Me parece que a questão portuária está sendo bem resolvida, me parece até que para os próximos 10 anos, acredite sim. A expectativa da Conab e da Embrapa é um crescimento só do Matopiba de 25%. Considerando que a partir do Paralelo 16, acima do Paralelo 16, já representa mais de 50% da produção nacional, que chega a mais de 250 milhões esse ano. Já se fala em 300 milhões, né, Maria de Lourdes? Como é que fica a questão da logística até os portos? Porque a questão ferroviária ela passa a ter um concorrente forte, que é minério. Exatamente. A questão rodoviária, o governo federal já assinou sobre a concessão da 135, 316, mas aí para baixo ainda continua um problema. Será que isso não vai virar um gargalo para o agronegócio? Pode virar um gargalo, se não houverem, se na mesma proporção os investimentos não se consolidarem, né? O que nós enxergamos hoje, com a duplicação da Carajás, a sinalização de uma oferta maior pelo modal ferroviário. O que nós enxergamos hoje na prática é assim, o Tegran ele foi conceitualmente concebido no edital de licitação para movimentar volumes na ordem de 80% pelo modal ferroviário e 20% pelo modal rodoviário. Né? E inverteu. Isso hoje está desbalanceado pelo modal rodoviário, né? E ainda bem que temos os transportadores rodoviários no país, né, que garantem isso, né? E os caminhões também maiores, né? Hoje, no Tegran, nós temos, nos tombadores de carga, são 8 tombadores, 8 balanças rodoviárias, então tem uma ampla vocação para este modal também.
já preparados para receber caminhões, hoje bitrem, rodotrem, isso é uma realidade no transporte graneleiro, né? Dificilmente você enxerga um caminhão convencional, uma carreta de 12 metros ali transportando granéis. Já se fala nos tritrens, né? São as carretas aí triarticuladas, algumas já em experimento rodando por aí. Então eu acho que essa é a tendência, né? Mas enxergando o potencial da região, os terminais integradores de transbordo, que são determinantes para que você tenha uma maior competitividade, porque quando você fala no modal rodoviário, geralmente você tem um incremento, uma diferença na mesma proporção de transit time da carga, de 20% a menor pela ferrovia. Então eu acho que um dos fatores, né, determinísticos, não apenas pela capacidade produtiva de um porto, né, como o Tegrão, onde nós temos ali 500 mil toneladas de capacidade estática, um volume considerável, no modelo consorciado com os grandes players do agronegócio movimentando o terminal e compartilhando a infraestrutura comum, né, que é as linhas de embarque, a recepção ferroviária, a questão preço, né, o preço do porto, né, quanto custa todo o serviço ali portuário. E o frete é muito importante para essa cadeia. Então eu acho que esse balanceamento vai determinar, de fato, qual eixo essa carga vai tomar. Porque você observa um paralelo 16 com mais de 50% da produtividade, logisticamente falando, talvez pelas distâncias, seria interessante trazer a carga, mas boa parte da carga ainda desce para os portos do Sudeste. Então eu acho que a consolidação da Norte-Sul nesse eixo, nós já recebemos farelo de soja, que é uma carga pouco embarcada aqui pelo nosso porto, né? Pelo fato da localização das plantas de esmagamento, a produção para o mercado interno, mas você observa o farelo, nós já recebemos trens de forma experimental de Anápolis, carga do Goiás vindo para cá. Então, assim, a ferrovia abre essa oportunidade, né, pela nossa extensão. Sim, hoje, quando você olha Mato Grosso, a gente fala de 2.200 quilômetros, né, para essa carga chegar até o porto como distanciamento, né, médio ali, né. Os nossos principais concorrentes, embora sejamos o primeiro na soja, mas tem Estados Unidos e Argentina aqui no lado, né, que ocupa ali a terceira, quarta posição e tal, eles têm distâncias um pouco menores. Então isso influencia, né, no mercado, no custo, e é fato que esses investimentos precisam se consolidar na região, e eu enxergo aqui para a nossa região, né, algumas vantagens. Temos ferrovias de alta performance, precisamos melhorar as nossas estradas para garantir, porque os caminhões mais pesados, estradas que comportem isso, né, mas é fato que estes investimentos eles precisam se consolidar dentro desse horizonte aí de 5 a 10 anos, onde eu acho que nós vamos aí entrar no ápice da nossa capacidade, começar a trabalhar ali acima de 14 milhões já de toneladas pelo Tegrano a partir de 2025, seria essa. Também aí já. De repente a gente consegue isso com esse novo modelo de concessões. A gente até discutiu aqui no programa que a gente falou sobre rodovias, né, dessa facilidade e dessa estrutura mesmo das rodovias no Brasil. Mas a gente volta já já. A gente faz mais uma pausa agora. Em instantes a gente volta para continuar nosso debate aqui no estúdio. Até já. Estamos de volta com Negócios na Pauta, falando hoje de agronegócio. A presença de áreas planas, condições climáticas para cultivos de grãos, proximidade de terminais portuários, terras comparativamente de baixo valor comercial, possibilidade de escoamento da produção por meio de modais de transporte alternativos ou complementares ao rodoviário e perspectiva de diminuição de custos de produção em função de melhorias de capacidade logística tornam a região Mato Piba promissora e atrativo ao agronegócio. Apesar de ser uma região geograficamente consolidada, são inúmeros os desafios e as perspectivas para o Mato Piba. O desenvolvimento requer uma estratégia que promova a participação de diferentes instituições na tomada de decisões. O governo federal lançou em 2015 o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Mato Piba para promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável das atividades agrícolas e pecuárias e na melhora da qualidade de vida da população da região. A Embrapa tem atuação estratégica nesse plano de desenvolvimento, pois como apoio de uma equipe de profissionais é responsável por propor soluções, visando a geração de tecnologias, produtos, processos e serviços capazes de aumentar a produtividade, reduzir custos, diminuir os impactos ambientais e proporcionar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. A gente tem hoje aqui no estúdio a presença da Maria de Lourdes Mendonça, chefe-geral da Embrapa Cocais. E Maria de Lourdes, eu quero falar com você, queria que você falasse sobre esses investimentos que estão sendo feitos aqui no Mato Piba.
Você falou um ponto importante, que em 2015, né, o Matopiba veio à tona, como se diz, né? Houve todo um investimento, uma preocupação em fazer o desenvolvimento dessa região. De parte da Embrapa, houve uma delimitação dessa região, que até então não se sabia direito onde que passava. A soja já ultrapassou esse limite há muito tempo, tá? Já está aqui em Chapadinha e outros, então a soja tem saído do Matopiba. Mas o importante é que foi feito pela primeira vez um estudo de solos, para ver a aptidão agrícola dos solos. Porque quando você faz planejamento do uso das terras, você tem que conhecer o solo, o clima, a cultura. Então, com base pelo menos nessas 3 coisas, e claro, tem um mercado, todos os que estão fora da porteira, mas você faz a aptidão, em que lugar que você pode plantar com menos risco. E a Embrapa também tem um instrumento que virou uma política pública muito importante, que é o zoneamento de risco climático. Então, todos os anos, nós fazemos para as principais culturas, principalmente no Matopiba. Esse ano se fez para soja, milho safra, milho safrinha, algodão, e outros, né? Mas principalmente esse do Matopiba se faz um zoneamento de risco climático. Então, porque o Matopiba não é só um, né? São vários estados, várias regiões. É claro, nós estamos no bioma cerrado, são solos que não serviam para a agricultura no passado, são solos ácidos, tá, profundo, mas de excelentes condições físicas para o maquinário, mas de péssimas condições químicas, né? A fertilidade é muito baixa. Então, para trabalhar num solo de cerrado, você tem que fazer a correção do solo, né, com calcário, e tem que aplicar os fertilizantes, né? Porque estamos falando aqui de grandes plantações, de um negócio grande da agricultura. Então, a Embrapa tem participado nesses estudos, né, tanto do estudo do solo, o zoneamento de risco climático é muito importante, realmente virou política pública. O financiamento da agricultura depende se você está nas zonas mais recomendadas, porque mesmo sendo tudo solo de cerrado, tem os mais argilosos, os mais arenosos, os mais profundos, os menos profundos. Mas a gente tem visto que esses investimentos, que eu acho que está crescendo, eu falei antes e gostaria de repetir, é na integração lavoura, pecuária e floresta. Porque ali você tem a lavoura, no caso a soja, passando para o milho em seguida, né? A pecuária, então você tem o gado que entra num determinado estágio de plantação ali, e depois isso com a floresta. A parte de floresta ainda está em desenvolvimento. Nós temos uma fazenda lá onde a Embrapa atua há uns 20 anos, e em São Raimundo das Mangabeiras, que para mim é um exemplo de fazenda que investiu, mas não adianta ter pressa. O solo se constrói, a fertilidade do solo você constrói ao longo do tempo. A matéria orgânica do solo, que é o fator mais importante para a produção, né? No caso, ela é deixada pelo plantio direto, todo mundo no sul do estado faz plantio direto, né? A palhada de um ano recobre o solo, por exemplo, agora nós estávamos no vazio sanitário da soja, né? Nós estamos no vazio sanitário, acho que até outubro agora recomeça plantio. Por quê? Para evitar as pragas, as doenças, você não pode plantar nenhuma plantinha de soja, nem na beira da estrada, nem as que caem na beira da estrada, você não deveria deixar, para não propagar doenças, né? Então isso tudo aí é coordenado pelo Ministério da Agricultura, a gente tem que seguir. Então você pode produzir tudo, mas não de qualquer jeito. E tem um desafio também que eu acredito que seja respeitar as comunidades tradicionais envolvidas, quebradeiras de coco. Esse é um grande desafio também, de expandir respeitando. Eu queria falar, a gente pensa que Matopiba é só agro, grande business, grande negócios, e não é. Tem agricultura população pobre, tem pequenos agricultores, e pouco está sendo feito por isso. Eu acho que precisa realmente de uma atenção maior para a questão dos pequenos agricultores que estão nesse entorno, que estão nesse meio. O Brasil tem sido alvo de críticas agora com relação à tratativa de meio ambiente, e pelo que você está falando aqui, existe toda uma preocupação dentro de um centro de referência de tecnologia mundialmente reconhecido, como é a Embrapa. Obrigada. Faz esse trabalho maravilhoso, nós estamos chegando aqui a 250 milhões de toneladas, já se fala em que 50 anos nós vamos chegar a 1 bilhão de toneladas, né? Área para plantar tem. Tem. Mas, enfim,
Esse trabalho que a Embrapa faz, ele não serve de alguma forma para referendar um modelo que é socialmente responsável, é ambientalmente responsável ou não? Sim, a agricultura tem sido às vezes exposta como um vilão. E não é, nós estamos aqui, de acordo com os dados da FAO, nós seremos 9,5 bilhões de pessoas em 2050, né? E se você botar um pouco menos, já estamos com mais de 7 bilhões de pessoas. Então, a FAO diz que nós temos que aumentar a produção de grão, de alimento, pelo menos 60%. Então, o Homo sapiens, desde que se estabeleceu, ele faz a agricultura há 10 milhões de anos, né? Então, o que acontece? Você tem que produzir. Eu acho que não é um dilema, mas é produzir com sustentabilidade. E existem conhecimento e tecnologias, como eu falei, o ILPF, né? A fixação biológica de nitrogênio. Hoje a soja, a gente praticamente não utiliza mais nem um centavo de adubação nitrogenada na soja, porque os grãos já vêm numa mistura, né, com o rizóbio, que é uma bactéria que fixa o nitrogênio do ar. Então isso aí são bilhões de economia para o Brasil, porque o fertilizante nitrogenado é um dos mais caros do mundo, né, e depende do exterior. É um gargalo da agricultura brasileira, que está sendo bastante pesquisado, que está tendo várias alternativas e a dependência de NPK, dos fertilizantes. Itaqui tem sido um grande importador de fertilizante. O Brasil hoje está extremamente dependente de importação de fertilizante, em parte porque boa parte das plantas aqui no Brasil foram fechadas, né? As plantas de produção de fertilizantes. Como é que a Embrapa olha isso? A Embrapa olha isso com pesquisa, né? Como eu falei, para o nitrogênio, foi desenvolvido para soja, esse rizóbio, e agora saiu um novo produto com a iniciativa privada para cana-de-açúcar. Então, são pesquisa. Isso se chama, um novo ponto da sustentabilidade é a bioeconomia. É você buscar no próprio ambiente, no próprio ecossistema, no amazônico, cerrado, soluções, né, como essas bactérias, que podem ajudar. A outra coisa são os minerais. A gente usa, por exemplo, existe pesquisa ainda na Embrapa, ainda está na fase de pesquisa, de biomineralizadores de solos. Então, rochas moídas, mas ainda está em fase de estudos, inclusive na região do Mato Piba há grande interesse e pesquisa, não posso falar nomes, mas contatos com a Embrapa para pesquisar o uso desses minerais diretamente aplicados no solo, né? E é claro que vai ter todo um processo, uma metodologia de moagem, de teste. Então, eu acho que o que a Maria de Lourdes está falando aqui, só te interrompendo assim, eu acho que com essa tecnologia que a Embrapa tem hoje, o céu é o limite, né, Maria? Com certeza. Né? Porque eu acho que o Brasil tem um que poucos países têm, que é o know-how em pesquisa agropecuária. Agora eu faço uma pergunta para vocês dois, eu queria que o Rondão respondesse também. Infraestrutura, pesquisa ou financiamento? Qual que é a prioridade na hora de expansão do agronegócio? Os três. Né? Vamos para a gente finalizar, que estamos com o tempo corrido, finalzinho do programa, vou deixar esse pepino para vocês. Eu acho que é um conjunto, tá? Eu acho que nasce na pesquisa. Primeiro você levanta os gargalos, você estuda o mercado, você estuda a região, você faz todo aquele estudo pré de viabilidade, né, na pesquisa, onde eu posso trazer incrementos. E aí você identificando isso, você sabe para onde você deve canalizar aquele investimento no ápice da infraestrutura, que eu acho que é a pauta do país hoje, né, para os avanços aí de safra e tecnologia na lavoura, isso é fato, né? E obviamente os investimentos vêm a reboque para consolidar tudo isso. Então eu acho que numa priorização eu colocaria pesquisa, infraestrutura e aí os investimentos. Eu diria que sem os investimentos você não faz nem pesquisa, nem infraestrutura e nem avança. Não existe isso, né? Então tem o investimento primeiro. Mas não é primeiro, não é questão de primeiro, é que precisa do conjunto da obra. A agricultura, se fosse fácil, qualquer um faria, né? Verdade. Então, assim, é um assunto complexo, né? É você retirar o seu alimento, o seu recurso, o seu dinheiro. É o setor mais importante do Brasil. Então, eu acho que por isso deveria haver investimento para pesquisa, para infraestrutura e para educação, para a gente educar as pessoas na cidade
saber que o que elas comem Respeitarem, tá, né? respeitar o trabalho do agricultor. Perfeito. É por isso que o tema foi tão importante hoje, o agronegócio. A gente tem que ter mais um programa sobre isso, né? Concorda, Arthur? Um tema muito rico. Acabou o nosso tempo eu acho por que, antes de aqui. tudo, parabenizar dois expoentes aqui de dois setores que têm Com feito certeza. um trabalho fantástico, a área portuária quanto à pesquisa do agronegócio, é impressionante, né? Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Programa fantástico, com muito conteúdo, para que a gente compartilhe aqui com todos que estão acompanhando a gente. Estamos à disposição. Obrigada pelo convite. Gente. A gente fica por aqui, continue acompanhando Negócios na Pauta nas redes sociais. Fique à vontade para sugerir pautas e participar conosco desse bate-papo informativo. Até o próximo encontro.